presidente, senhores parlamentares, deputado Hugo Mota, deputado Renan Filho, deputado Luciano, eu venho a essa tribuna complementar aquilo que fiz na manhã de hoje, trazendo à baila, trazendo essa casa, trazendo ao conhecimento do Brasil matéria que foi veiculada hoje no Jornal da Manhã, no Jornal da Globo pela manhã, Bom Dia Brasil, que não apenas estarreceu a todos nós que aqui representamos o povo da Paraíba, mas que deixou estarrecido a todos aqueles que assistiram de forma perplexa uma ação do poder público local, da Prefeitura de João Pessoa, destruindo o único aeroclube público aeródromo da cidade de João Pessoa, que completou esse ano 50 anos de vida, servindo não apenas a cidade, servindo não apenas aqueles amantes da aviação, formando pilotos e paraquedistas, gerando emprego para muitas e muitas pessoas que lá tiram seu ganha-pão. Prefeitura de João Pessoa, que agora se especializou em fazer atos de desapropriações escusos, porque num passado recente, no processo eleitoral, deputado Hugo Mota, Vossa Excelência sabe muito bem, o atual prefeito, arquiteto, que tem efetivamente envolvimentos também com a comunidade imobiliária e aqueles da construção civil da cidade de João Pessoa e da Paraíba, fez um ato de desapropriação de um parque, de uma área, que era a área de preservação ambiental, para fazer um parque. Inusitadamente, arbitrou o valor em quase 11 milhões de reais e em menos de 30 dias pagou. Durante o processo eleitoral, está sendo investigado justamente esse procedimento de forma tão apressada. Tanto é que na Paraíba, em governos anteriores, várias áreas de preservação ambiental foram desapropriadas e R$1 apenas não foi pago. Quando é agora, a Prefeitura desapropria o aeroclube. E eu não sei a quem interessa a desapropriação do aeroclube. Porque se for, ou se fosse, para cuidar de parques de proteção ambiental na cidade de João Pessoa, não seria o aeroclube. O prefeito simplesmente ainda não instalou nem implantou o Parque do Cuiá, a que eu me referi anteriormente, e que precisa ser investigado não apenas pelo Ministério Público, mas também pela Justiça Eleitoral, a finalidade dessa desapropriação e para onde foi parar esse dinheiro que foi pago no primeiro turno das eleições, lá na Paraíba, quase 11 milhões de reais por uma propriedade que não se pode construir uma casa sequer, nem muito menos nenhum bem público. Pois bem, cadê o prefeito que não cuida do Parque Solon de Lucena? O prefeito que não cuida do Parque do Amém? O prefeito que não cuida do Parque Arruda da Câmara, que está lá, entrega as baratas? O prefeito que não cuidou do Lauro Xavier, do Parque Lauro Xavier? Mas agora desapropriou o aeroclube, com o pano de fundo que o aeroclube será um parque da cidade. Arbitrou um valor insignificante, tendo em vista que é uma área supervalorizada. E eu pergunto, a quem ou para quem está sendo feito esse ato? E o pior não foi o ato de desapropriação, porque eu fui prefeito 3 vezes e também já tive a faculdade de desapropriar em favor do bem público e do bem comum. Mas o inusitado é que essa semana, num ato arbitrário, num ato prepotente, num ato de intolerância, que muito se assemelha ao que nós estamos vendo no estado da Paraíba, em particular na cidade de João Pessoa, naquilo que sofreu, por exemplo, os ambulantes, naquilo que estão sofrendo os servidores públicos do estado, quase 30 mil, deputado Renan Filho, quase 30 mil servidores foram postos no olho da rua, sem direito de fazer a sua feira, sem direito de fazer pelo menos as necessidades básicas da sua casa, por um governador prepotente, que acha que a lei maior é a lei do eu quero, mando e posso. Eu tenho certeza que o ato de vandalismo que sofreu o aeroclube essa semana, com os tratores, senhores deputados, está aqui a pista do aeroclube totalmente destruída pelos tratores, através de uma liminar de um juiz local.
o juiz decretou a liminar, emitindo a posse, quando na verdade o aeroclube é um aeródromo público. Só quem tinha o poder de desapropriação daquela área era o presidente da República, ou seja, a presidente Dilma. O aeródromo está em todas as cartas de navegação do mundo. Uma aeronave que vem aí de um país da Europa, da América, enfim, sabe que aquela pista de pouso tem tantos metros e que ele poderia baixar ali. Pois bem, à calada da noite, os tratores e a guarda municipal da prefeitura, dos prepotentes, chega e destrói a pista do aeródromo que hoje e que esse ano faria 50 anos de história. Nós não iremos nos calar. Estaremos chamando essa discussão para esta casa, porque não iremos nos dobrar a nenhum governador prepotente e tirano. Já estão chamando, e efetivamente é um e outro, porque as ações são combinadas, já estão chamando a Paraíba a Líbia nordestina. A Líbia nordestina do Ricardo Mubarak, do Ricardo Hussein, do Ricardo Pinochet, enfim, nem Pinochet, na época da ditadura chilena, teria feito a arbitrariedade que cometeu um preposto do governador esta semana em destruir um aeródromo com um aeródromo público. Nós não iremos nos calar, senhor presidente, senhores deputados. E agora há pouco, à tarde, estivemos com o ministro Nelson Jobim, não defendendo proprietários de avião que estão lá com suas aeronaves sitiadas, mas defendendo quem ganhava o pão no aeroclube, defendendo a democracia no nosso Estado e defendendo aqueles que não aceitam a intolerância, a prepotência, o arbítrio daqueles que pensam que são donos da Paraíba. Quero dizer, deputado Hugo Mota, que tive o privilégio de ser prefeito 3 vezes da minha terra natal, que tive inclusive a honra de ser vice-prefeito da cidade de João Pessoa, e eu era o muro da lamentação, da intolerância e da prepotência de quem governava, porque quando batiam na porta do prefeito e o prefeito virava as costas, tinha lá o vice-prefeito para auscultar e tentar resolver. Mas infelizmente agora, a quem foi dado a atribuição de sucessão e de suceder, o doutor Ricardo Pinochet, ou Ricardo Gaddafi, ou Ricardo Hussein, também adota a mesma postura. A Paraíba não pode se calar, porque a Paraíba tem histórias de luta pela democracia plena. E aqui nesta casa nós não iremos nos curvar. Iremos estar aqui na defesa intransigente da democracia e principalmente dos oprimidos. E eu quero contar justamente com aqueles que fazem também a bancada da Paraíba. E que lá no íntimo, mesmo sabendo que muitas vezes estão politicamente alinhados com o poder local, o poder estadual, sabem muito bem que o ato foi um ato prepotente. Nós queremos dizer que o ministro Jobim foi extremamente sensível e vai chamar a questão para o âmbito federal, porque está aqui nas próprias palavras do juiz que determinou a liminar. Juiz diz que liminar não permitia destruição da pista do aeroclube. Foi uma loucura as palavras do doutor juiz João Batista, que ao meu ver não tinha competência, senhores parlamentares, senhores deputados, senhoras deputadas, não tinha competência de vida de arbitrar acerca dessa matéria. O aeródromo, o aeroclube público, pertence por contiguidade ao patrimônio público brasileiro, está situado nas cartas de navegação do mundo inteiro. E quem pode arbitrar, não apenas o Ministério da Aeronáutica e a ANAC, mas quem poderia efetivamente fazer o ato de desapropriação seria a presidente Dilma. Eu tenho medo que nesses dias o governador da Paraíba queira desapropriar o Palácio do Planalto ou o Palácio da Alvorada. Ou mesmo o senhor prefeito de João Pessoa achar que todo mundo precisa balançar a cabeça para ele. Nós iremos justamente trabalhar, senhores deputados, senhoras deputadas, para chamar essa discussão às comissões dessa casa. As comissões que irão saber efetivamente desvendar qual foi o mistério. A quem interessou a desapropriação do aeroclube? Com certeza o povo da cidade de João Pessoa não será, porque ao invés de cuidar do patrimônio, dos parques que hoje João Pessoa tem
e vivem abandonados, o prefeito desapropria mais uma área, talvez por interesse particular e privado daqueles que se interessam pela especulação imobiliária, talvez até... Conclua. Para concluir, senhor presidente, talvez aqueles que efetivamente têm interesses pessoais de concorrência, de não querer uma concorrência, o Aeroclube não vai acabar efetivamente para se transformar num loteamento, nem muito menos num shopping center. Mas nós iremos aqui defender intransigentemente o direito democrático das pessoas poderem falar, poderem criticar, porque a ditadura militar foi extinta. Aqui muitos pagaram, foram exilados desse país, morreram pelas mãos de uma ditadura que aqui no Brasil foi branda. Lá fora, quem não lembra das atrocidades cometidas no estádio de Santiago do Chile por Pinochet? Pois bem, a Paraíba não será a Paraíba de Pinochet, de Saddam Hussein. A Paraíba tem homens independentes que dessa tribuna ou na rua irão defender o povo do nosso estado. Muito obrigado.